pessoal, eu sou a Aline para NA Nenhumas Alternativas e hoje eu vim aqui para dar dicas de documentários que estão disponíveis nos streamings, documentários maravilhosos que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ver. Eu assisti, amei todos. Documentário é um dos meus gêneros de cinema favoritos e vários dos que eu vou dar aqui de dicas estão indicados ao Oscar, então você já assiste e se prepara para torcer lá no prêmio que acontece no dia 25 de abril. E se você gosta de cinema, de séries e você chegou aqui e não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, dá o like nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante, né, para quem gosta desses assuntos e indicar para mais gente. Também clica no sininho para receber notificação quando tem vídeo novo e segue a gente lá no Instagram, que tem muito mais coisas lá que não viram vídeo pro canal. Primeiro, dicas na Netflix. A gente tem dois dos indicados no Oscar que estão disponíveis na Netflix. O primeiro deles é Professor Polvo. Aqui a gente tem um cineasta e mergulhador que mora lá na África do Sul e ele começa a mergulhar e filmar a floresta subaquática que ele tem ali perto da casa dele. É um visual muito impressionante, mas a questão, inclusive, que tem a ver com o título é que ele faz uma certa relação ali entre um polvo fêmea, e ele começa a acompanhar o dia a dia desse polvo. Ele cria uma relação de camaradagem, até, sei lá, de amizade, porque o polvo começa a se aproximar dele, no começo ainda com receio, mas depois vai começando a dar liberdade. E esse mergulhador decide acompanhar todos os dias da vida desse polvo. Ele sabe que polvos vivem em média 1 ano e ele decide acompanhar ali tudo que está acontecendo com aquela polvo. É a partir dessa relação que ele vai criando com o animal e inclusive com o ambiente ao redor dele, que ele vai fazendo muitas reflexões sobre a vida, sobre ele mesmo. A gente vai conhecendo pensamentos mais profundos e eu acho que junto com ele a gente vai compartilhando a empatia por aquele ser que é tão estranho geralmente aos nossos olhos, né? É estranho de forma, é estranho de comportamentos, de alimentação, de tudo mais. O polvo é um ser muito exótico. Eu parei para pensar nisso enquanto eu estava assistindo. É claro que ele pontua todas essas coisas também, mas a gente consegue criar uma conexão com aquele serzinho e uma preocupação real com o que acontece ali. Será que ele vai ser atacado por um predador? Será que ele vai conseguir se alimentar? Eu acho que de fato ele consegue transmitir no documentário toda a emoção que esteve envolvida nesse processo dele de fazer as filmagens. Visualmente o filme é espetacular, a gente tem ali as imagens subaquáticas e todas as cores, as plantas, os corais, os peixes, os outros animais marítimos. Vale a pena ficar de olho em Professor Polvo porque ele ganhou um prêmio importante, que é o prêmio do Sindicato dos Produtores como melhor documentário, e ele vai chegar com uma certa força aí no Oscar. O segundo documentário que está na lista do Oscar e está na Netflix é Crip Camp, Revolução pela Inclusão. Ali a gente vai ver a história de um acampamento, o acampamento Janet, que ele foi fundado em 51 e posteriormente fechado lá em 77, mas durante o tempo que ele ficou aberto, ele foi recebendo muitas pessoas que tinham algum tipo de deficiência, e deficiências diversas, assim, desde deficiências físicas a deficiências intelectuais em maior ou menor grau. E ali era um espaço onde eles tinham algo que geralmente eles não têm na vida real, né, fora dali, que é não ter um tratamento diferenciado por eles serem quem eles são. Ali eles podiam falar sobre sexo, sobre drogas, sobre um monte de outras coisas que em outra situação, dentro da casa deles, com a família deles, eles são todos protegidinhos e, né, não são tratados como pessoas comuns que têm gostos e desejos e papos comuns. A gente vai acompanhando então os relatos de algumas das pessoas que passaram por esse acampamento e como isso acabou mudando elas, inclusive para lutar por direitos iguais. O terceiro documentário que está lá na lista do Oscar de melhor documentário concorrendo a esse prêmio e está nos streamings, está na Globoplay, é Agente Duplo. Eu acho que eu já falei sobre esse documentário aqui.
Eu já falei sobre ele lá no nosso Instagram e eu tô aqui espalhando de novo a palavra de Agente Duplo. É um documentário chileno sobre um senhorzinho de 82 anos, se não me engano. Ele aceita o trabalho de ser espião dentro de uma casa de repouso, porque o detetive que contrata ele quer descobrir se uma das pacientes lá dentro, né, uma das senhoras idosas que estão dentro dessa casa de repouso, se ela está sendo maltratada ou não. E só que a história começa de um determinado jeito, inclusive começa de uma forma um pouco engraçada, assim, tem bastante humor no documentário, mas ele acaba se tornando um retrato muito delicado e sensível sobre pessoas idosas, né? O que acontece com a gente quando a gente chega numa idade em que a gente já tem mais dificuldade para fazer as coisas sozinho, depende de ajuda, ou pior, tem casos de pessoas que são super autônomas, conseguem fazer as coisas sozinhas, mas são colocadas pelas famílias nessas casas de repouso para que você não tenha que lidar com a pessoa idosa. É muito difícil a gente ter essas narrativas sendo trazidas para os holofotes, né? Falando de pessoas com uma certa idade. E eu acho que Agente Duplo provocou muita reflexão em mim. É fácil, um dos filmes mais legais que eu assisti nos últimos meses, /anos talvez. Por fim, o quarto da lista do Oscar, que está no streaming, tá na Amazon Prime Video, é Time. Essa é uma história sobre uma mulher, ela e o marido dela vão presos corretamente, eles cometeram um crime, mas ela consegue sair da prisão rapidamente até, e ela acaba acompanhando o tempo que o marido dela vai ficando lá dentro. Ele vai passar um bom tempo preso e ela aqui fora vai lutando pela liberdade dele. Então o documentário traz essa discussão, que é uma discussão muito importante, especialmente nos Estados Unidos, né? Eu acho que no Brasil também, mas claro, o recorte ali é para o sistema deles, a realidade deles. E a gente vai acompanhando muito o lado humano dessa situação, porque ao mesmo tempo que a gente tem o lado da mulher que está lutando pela pessoa que ela ama, que ela acredita que tem direito a liberdade depois de já ter cumprido um tempo na prisão. Ela tem que cuidar dos filhos sozinha, que estão crescendo sem a presença do pai. O pai que elas tanto amam, o pai que é presente de uma forma imaginativa até, eles têm a lembrança, ela vai incentivando isso, e como que isso vai se desenvolvendo ali dentro desse centro familiar. Time não tem esse nome à toa, é uma discussão sobre tempo também. O tempo que a gente tem com as pessoas, o tempo que nos falta e eu acho que principalmente o tempo que nos é tirado. Eu quero dar umas dicas extras aqui, que não estão indicadas ao Oscar, mas, né, poderiam. Na verdade, o único que não foi indicado ao Oscar é esse próximo aqui, que está na Netflix, é Amarelo, é Tudo Pra Ontem. O nosso documentário brasileiro do show do Emicida no Teatro Municipal de São Paulo. Se você não assistiu Amarelo ainda, pare e assista. É um documentário incrível. Para além dos bastidores do show, a gente tem muitos papos ali com o Emicida. Ele vai falando sobre as músicas do CD Amarelo dele, mas também ele faz muitas reflexões sobre a música negra no Brasil, o rap, o samba, como eles têm raízes comuns, né? Tipo, ele chega à conclusão de que o rap nasceu do samba, ao mesmo tempo que ele vai fazendo paralelos com a história da luta negra no Brasil. Então, é uma discussão sobre música, sobre preconceitos, sobre luta, tudo isso regado a muitas músicas com mensagens poderosas, que a gente sabe que é a marca do Emicida. O CD Amarelo é muito, muito bom. Mais uma dica extra aqui, lá no Disney Plus, esse é um documentário que não só concorreu ao Oscar em 2019, como ganhou como melhor documentário, é Free Solo. É um documentário da National Geographic sobre um escalador solo, que é o Alex Honnold, e ao longo do documentário a gente vai vendo a preparação dele para escalar
o El Capitán, que é um paredão de quase 1 quilômetro de altura, de 975 metros, e esse é o grande desafio que ele tenta completar. É bastante impressionante a gente ver essa preparação, mas a gente tem também a escalada. E uma das coisas impressionantes do documentário é que não só o escalador, o Alex, ele tá em risco, né, para fazer a escalada, mas também as pessoas que estão filmando ele se colocam em risco. É claro que os câmeras utilizam equipamento, mas mesmo assim é uma dinâmica muito delicada, porque eles estão filmando o Alex ao mesmo tempo que eles têm que tomar muito cuidado para eles não atrapalharem o Alex e causarem um acidente fatal. É tenso até o documentário, mas é muito bom. E por fim, voltando para o Globoplay, tem um outro documentário muito maravilhoso que foi indicado ao Oscar também no mesmo ano de Free Solo, em 2019, perdeu o Oscar para Free Solo, mas é A Juíza, ou em inglês RBG. As iniciais aí são da juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Ela infelizmente faleceu no ano passado nos Estados Unidos, mas ela é uma figura muito importante, não só para a justiça nos Estados Unidos, mas ela se tornou um símbolo da cultura pop. O documentário vai mostrando todos esses lados, né? Como ela se tornou essa figura conhecida, lembrada, até pelas pessoas mais jovens, sabem quem é nos Estados Unidos, sabem quem é a RBG, mas a trajetória dela, como ela chegou num cargo tão poderoso desse, sendo uma mulher, e as lutas que ela travou durante toda a vida dela, é uma coisa muito impressionante. Eu sei que tem filmes também sobre a RBG, mas o documentário eu acho que é bem especial. Ali com todo o material, as entrevistas de outras pessoas falando sobre ela e próprio material em vídeo dela, a gente consegue entender melhor quem que é essa grande mulher e o tanto que ela fez pela luta feminista nos Estados Unidos. É bem impressionante, eu fiquei até emocionada assistindo. É isso, foram esses os documentários. Me digam nos comentários se vocês conhecem, se vocês já assistiram algum deles, qual que é o seu favorito da lista. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!